Cadê? Que não viu, sabe? Deixa de conversa. Deixa chorar, rapaz. Olha lá, tá no foco aqui de novo. Eu não sei que hora que caiu. Vocês viram quando eu comecei a falar aqui da posição do carrinho? Viu? Pronto. Compreenderam ali a linha do momento? Sim, caiu no momento que o senhor falou que a gente tinha que identificar qual era a pior situação. Aí o senhor falou, se as pernas atrás e tal. Então vamos lá. Ó. Essa linha aqui que eu desenhei é a linha para momento. Tá? Então, vamos tentar, já que vocês não tiveram muita linha aí, imaginar isso aqui se fosse, por exemplo, uma linha para as reações. Isso é meio empírico aqui. Então, ó. Se eu perguntasse para vocês qual é a pior condição se eu for analisar a reação sobre as longarinas, ou seja, quando é que o esforço na longarina vai ser máximo? Então, no meio do vão aqui. Oi? Vai ser no meio aqui? Não, vamos lá, vamos pensar. O meio do vão é o momento. Tá. Então perceba. Imagina que deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. Imagina que você está aqui no determinado ponto, você e esse triângulo aqui, e existe uma carga aqui em cima. Tá? Beleza. Então vocês estão Ian e Saulo. Ok? Então isso aqui nós temos um peso de 100 kg aqui. E vocês estão cada um de um lado, tem uma madeira, alguma coisa aqui que separa vocês dois, vocês estão dividindo o peso. Ok? Então, quando é que Ian vai estar carregando mais peso? Qual é a posição para esse negócio aqui, para Ian estar carregando mais peso? Não entendi, professor. Saulo está respondendo aí, é porque eu não posso colocar na tela. Que está gravando. Mas na gravação vai sair. Então, ó, esse é o peso, Ian, certo? Aqui é tu e aqui é... Nesse instante, ele está à mesma distância de vocês dois. Ok? Então, teoricamente, estão fazendo o mesmo esforço, concorda? Concordo. Se eu quero saber qual é a posição que você vai estar carregando mais peso, qual é a posição que você diria que seria? Esse negócio aqui. Eu vou mexer só isso aqui, ó. O vermelho. Eu respondi o que o Saulo respondeu, vou tiver mais para a esquerda. Para a esquerda, né? Se eu fizer errado, errei ele. Tá, mas se eu colocar aqui, é a posição que você está levando mais peso? E aí, turma pode ajudar? Acho que é. Que você responda. Não? Estão imaginando bem a situação, né? Se eu disser para vocês
que eu vou colocar isso aqui, bem na ponta aqui. O que vai acontecer? Vai criar um momento negativo. Não estamos analisando o momento. Tá. Mas imagine isso aqui como uma gangorra, tá? O que vai acontecer com o Saulo? Se eu coloco isso aqui. Isso vai subir. Como é? Vai Levantar ele aqui, né? E quem é que vai segurar esse peso que está sendo levantado aqui? Eu, no caso, né? Exato. Tá entendendo? Então, se eu colocar mais para a esquerda, você vai ter que carregar o seu peso, o peso de 100 que estava dividido, mais uma parcela desse peso aqui que vai ser levantado. Ou seja, quanto mais à esquerda tiver, mais essa longarina aqui vai estar carregada e menos essa aqui. Deu para entender? Deu. Então acontece o seguinte: a reação máxima vai acontecer nesse ponto aqui. Aí eu digitei um aqui, que é como se fosse 100%. Tá? E aqui é 0. Ou seja, quando o Ian está com a carga aqui, ó, não tem nada com o Saulo. Quando o Saulo, aí representado aqui, ó, a carga está aqui, o valor todo está aqui. Se a carga estiver aqui, o valor de reação nessa longarina é igual ao valor da linha. A ideia da linha é essa, tá? Então, conforme eu andar com o meu carregamento, ele vai ter um valor de esforço. Então, para esse ponto aqui, ó, é 27% do esforço. Para esse ponto aqui, Professor, mas se mudasse a carga de posição, ela não ia fazer continuar ainda? Peraí, então falaram muito ao mesmo tempo. Como é? Por exemplo, se a carga se tivesse ali em cima do meu apoio, no caso do apoio, aí a carga ia estar toda em cima de mim. Mas se colocasse a carga em cima de Saulo, aí a carga não estaria toda em cima de Saulo e aquela linha não ia mudar, não? Sim, só que essa linha, ela não representa o valor de Saulo, ele representa só o valor em você. Tá entendendo? Então, quando a carga estiver aqui, seu valor é 0. Independente de onde a carga estiver, o valor que ele está me dando é o valor da reação aqui. Tá entendendo? Sim. Então, nessa posição que ela está, ela dá 27%. Nessa posição, 75%. E aí, para o caso de uma linha de influência das reações, nós temos o comportamento prolongado aqui, tá? Ou seja, aquela situação que eu falei, e se eu colocar o peso mais para a esquerda, o que vai acontecer? Se eu colocar ele no limite aqui, você vai estar levando, se for um peso de 100 quilos isso aqui, você estaria tendo que suportar 128,8. Ou seja, 28, uma força tentaria puxar aqui, ó, o Saulo, uma força igual a 28,8 quilos. Deu para entender? Sim. Então, essa é a ideia da linha de influência. Se eu colocar essa carga aqui, ó, para esse lado aqui, aí você estaria sendo levantado. Tá entendendo? Que aqui a carga é negativa. Aqui inverteu os valores. Então, desse lado para a esquerda aqui, tudo está aumentando a carga em você. A partir do momento que for para a direita, vai estar diminuindo a carga em você. Então, o ideal é manter entre o meio dos dois apoios. Não, aí depende do que você quer. Se eu quisesse saber qual é a pior reação para dimensionar a longarina para a pior condição, eu tenho que colocar a minha carga na pior condição. Seria na pior posição que ela pode ficar, tá? Então, se ela assume essa forma aqui, então
o eixo dela estaria aqui. Tá? Aí eu teria que considerar ela acontecendo aqui e dimensionar para essa situação. A mesma coisa, no momento, eu preciso dimensionar ela para pior, para que ela suporte. Ou seja, eu vou ter que andar esse meu carregamento para uma posição que vai me gerar o pior momento, positivo, depois para uma posição pior negativo, depois para uma posição pior cortante, depois para uma posição pior reação, de acordo com aquilo que eu preciso. Por isso que a gente utiliza as linhas de influência. Tá? Você tem uma mesma estrutura e você desenha as várias linhas para isso aqui, para poder aplicar. Ok? Deu uma ventilada aí do processo? Então, vejam. Entendendo isso aqui, nós vamos encontrar quais são os carregamentos que a norma diz que a gente tem que utilizar. Ok? Então, vamos lá. Aqui, esse é o desenho padrão. A disposição das cargas estáticas, isso já é da norma de 2003. Tá? Então, nós vamos ter um carregamento tipo acontecendo aqui, que segue esse padrão. Ó. Aqui, esse sentido aqui é o sentido da longarina. Deixa eu ver aqui se eu consigo, para deixar bem claro. Ela está acontecendo assim, tá? Esse carregamento. Então, o carro tá aqui, os 3 pneus, mesmo não tendo 3 pneus, né? A maior parte dos carros. 3 eixos, no caso de pneu, 6 pneus. Então, ela está acontecendo aqui. Então, na região que o carro está, é essa região aqui, ó, com os P's. Que é um pneu, que é outro pneu, que é outro pneu. Aí tem um espaçamento de 1,5 m para frente e 1,5 m para trás. E aí ele pode assumir qualquer posição aqui, ó, na ponte. Ele está andando aqui. Percebam que onde ele não está, existe essa cargazinha, que é o que a gente chama de carga de multidão. Ok? Então, o meu carrinho pode estar acontecendo em qualquer posição aqui. No sentido. Então, ó, além do que está acontecendo aqui, que a gente já levantou, ainda vai ter isso aqui, que pode estar acontecendo em qualquer posição. Então, se eu quero saber qual é o pior momento, eu vou colocar ele na condição que vai gerar o pior momento. Né? Pior momento positivo. Tá? Se eu quero o pior momento negativo, aí eu vou achar a posição que gere o pior momento negativo. E assim vai indo. Ok? Isso no sentido longitudinal. No sentido transversal, nós estaremos vendo os 2 pneus. Esse aqui e esse aqui. Que é o que eu estou representando aqui. Ok? Tá? Então, se eu for analisar a transversina, a viga aqui, ou o pavimento, eu vou analisar a seção transversal. E aí eu vou traçar as linhas de influência para o esforço e vou aplicar o carregamento que a norma diz. Qual é o carregamento que a norma diz? A carga móvel rodoviária padrão, TB 450, é definido por um veículo tipo de 450 kN, com 6 rodas, com P igual a 75 kN. Ou seja, esse P aqui ó, é 75, 75, 75. Lembrando que ele acontece 3 metros para dentro aí na figura, 3 metros não, 1,5 m, na verdade 2, que é esse aqui, né? O eixo de uma roda para o eixo da outra tem 2 metros. Tá? Ou seja, esse carregamento aqui, nós temos aquele pneu, nós temos um carregamento de 75 kN.
Ok? Então, entendido aqui o funcionamento do carrinho, vou tirar ele da figura um pouco. E aí eu tenho essa situação. E 2 metros depois eu tenho ela novamente. Aqui é meu limite à direita e aqui termina à esquerda. Então, o meu carregamento é isso aqui. E aonde não tem o carrinho, existe o carregamento de multidão. Esse carregamento de multidão, ele também está aqui, ó. P igual a 5 kN por metro quadrado, conforme figura 1. Figura 1. Ok? Então, ó, percebam que esse corte AA não está cortando o carrinho e ele representa que só tem carregamento de multidão, ou seja, 5 kN por metro quadrado. No corte B, onde corta o carrinho, aí ele indica que onde não tem o carrinho, à frente e atrás, também tem carregamento de multidão. E aí esse desenho representa que ao redor do carro tem carregamento de multidão. Esse carregamento de multidão, ele só vai acontecer quando for conveniente. Sempre em favor da segurança. Ou seja, imagine que eu quero saber qual é o momento máximo nesse trecho. Deixa eu copiar mais uma vez isso aqui, pode ser que eu precise do desenho. Para baixo. Então, ó, se eu quero o momento máximo positivo, eu quero que minhas cargas estejam mais no meio possível. Tá? E aí, se eu considerar somente esse trecho aqui, eu teria um momento, um comportamento, se fosse uniformemente distribuído, seria assim. Né? Como ele é pontual, ele teria uma coisa mais reta, assim, mas chegaria mais ou menos no mesmo lugar. Tá? Então, se eu tiver carga à esquerda ou à direita dos pontos que eu estou considerando, sendo dentro dos apoios, vai aumentar esse momento. Mas a partir do momento que eu passo do apoio, se eu colocar a carga desse lado aqui, ou desse lado aqui, depois do apoio, vai acontecer um momento negativo aqui. Esse momento negativo aqui, acontece um momento negativo aqui. Esse momento negativo aqui, ele vai ser compatibilizado com esse daqui. Então, isso vai fazer com que o comportamento seja puxado para cima, que vai reduzir o meu momento positivo. Tá? Ou seja, se eu desconsiderar as cargas fora do apoio, eu vou ter uma condição pior para o momento positivo, que é o que eu quero. Eu preciso dimensionar para a pior condição. Deu para compreender? Deu? Alô, tem alguém online? Vamos. Deu para entender, né? Não? Não tava, eu tive que sair um minuto e não peguei não. Mas se você não quer, não precisa voltar não, professor. Foi eu que saí aqui, então não peguei. Tá. Então, basicamente, é isso aqui, né? Ó. Entendimento geral. Se eu tenho um carregamento aqui no meio, eu vou gerar um momento com esse comportamento. Quando eu tiver carga fora disso aqui, se continuasse com carga aqui, o que ia acontecer? Esse trecho aqui ia gerar um momento assim. Ok? Aí se eu tenho desse lado, eu também teria isso aqui. Então, no final, se eu tiver o carregamento ao longo disso tudo, eu tenho esse momento à esquerda
esse momento à direita, e esse momento que acontece aqui, ele vai acontecer, mas ele vai começar aqui em cima. Então ele vai gerar mesma profundidade, mesma coisa, PL ao quadrado sobre 8. Só que, no fim das contas, eu vou ter um valor de momento positivo menor, que não está em favor da segurança. Tá? Então, o que eu quis trazer na figura aqui, depois eu vou tentar enviar para vocês, né, se der certo a gravação, se eu colocar os pilares aqui, as cargas P aqui, eu não quero carga fora desse trecho para analisar o momento positivo. Se eu fosse analisar o momento negativo, aí eu ia querer, mas eu não quero. Ok? Então eu só queria a carga do trem tipo, que é de 75 em cada um aqui, e o carregamento de multidão que acontecer entre os apoios. O carregamento de multidão acontece em tudo, mas você controla onde é que você quer. Então eu não quero ali. Ok? Então, esse é a vista daquele meu trem tipo que eu vou lançar sobre a seção transversal. Então, ele pode assumir qualquer posição de acordo com aquilo que eu quero analisar. Então, vamos analisar deixa eu ver o que eu tenho aqui. Com gabarito. Vamos ver as reações. Tá? Então, ó. Chamando isso aqui de A. Então vamos fazer as reações em A. Então, ó, como foi discutido? Qual é a linha de influência para as reações em A? É aquele processo que eu representei aí, IA e Sol. Então, a profundidade da linha de influência é igual a 1 no apoio que eu estou estudando, que é o A. Quando a carga estiver no outro apoio, o meu valor vai ser 0 para a reação em A. Quando a carga estiver à direita do outro apoio, eu vou ter, na verdade, esse apoio aqui sendo tracionado. Vai estar sendo erguido. A reação dele, em vez de estar para cima, estará para baixo. Ok? E se eu estiver com carga à esquerda dele, eu vou ter um esforço maior do que o próprio peso que estará sobre ele. Então, essa linha aqui está marcada. E aí eu vou pegar o meu carro e vou lançar ele na pior condição possível. Qual é a pior condição? O mais à esquerda possível. Então, vamos lá. Pegar o carrinho. Coloca aqui. E aí eu vou colocar o máximo à esquerda possível. Perceba que não é o meu eixo que vai estar mais à esquerda, e sim a limitação da figura, do trem tipo. Então eu não posso passar disso aqui. Aqui é o meu eixo, é a carga de 75. Posso até tirar isso aqui. Isso aqui, o que eu vou precisar? Da altura dessa linha de influência. Como é que eu faço? Semelhança de triângulo. No CAD, como é que eu faço? Só medindo aqui. Tá? Então, isso aqui é 1. Eu sempre tenho que saber onde é que é 1, ou onde é que é alguma referência da minha linha. Tá? Então, quando eu quero encontrar a reação num ponto, ela vai ser igual ao esforço
quando o esforço estiver acontecendo naquele ponto. Então, se eu tenho 100 quilos, que está entre duas pessoas, se eu colocar os 100 quilos alinhado exatamente no eixo de uma das pessoas, ela vai estar com toda a carga e a outra pessoa não vai ter carga nenhuma. É o que a gente vê com a profundidade de 1 aqui. E aí eu tenho que multiplicar a minha carga pela profundidade. Quando eu tenho um carregamento uniformemente distribuído, eu vou multiplicar a área, o valor do carregamento, pela área da figura. Ou seja, eu vou precisar desse ponto aqui, que é onde vai começar o carregamento uniformemente distribuído. Tá? Esse aqui é o carregamento de multidão. Tá? Então ele começa aqui e ele pode acontecer até o final, mas eu não vou prolongar ele, por quê? Porque esse efeito aqui alivia o valor da minha reação. E eu não quero isso, ok? Então o que eu preciso fazer aqui é encontrar essas profundidades. Okay. Esses valores aqui, para encontrar, eles são dados nas questões, né? Então eu vou sempre poder saber qual é o tamanho dos vãos para encontrar esses valores dos triângulos aí, das áreas, tudo a partir de semelhança de triângulo. Ok? Então, eu tenho 75 vezes 1,192, tá? A reação aqui é o somatório desses pontos, tá? Então eu tenho 75, que é o tritico, vezes a profundidade da linha neutra, que é 1,192. Tá? Aqui é porque o CAD está configurado diferente. Eu dei 1, ele virou 100. Tá? Então dividindo isso aqui por 100, 1,192 mais 75 vezes 80,8, 75 vezes 0,88, mais o carregamento aqui, que é 5, tá? Esses valores, a gente observou para aqui, tá? Considerando um TB 450. Então eu tenho, cada P é 75, e o carregamento distribuído é igual a 5 kN por metro quadrado. Então é 5 vezes a área desse triângulo. A área desse triângulo, preciso dessa altura aqui. 0,702. Então, 5 vezes, se é um triângulo, que a área é igual a 3,7 vezes 0,712. Vezes a área, 3,7 vezes 0,712. Tá? Aí eu não vou colocar carregamento na região negativa, porque diminuiria aí o efeito. Tá? Então, nós temos aqui para esse trecho, deixa eu resolver aqui, cadê? 75, 198,
75 vezes 0,808 mais 5 vezes 3,7 vezes 0,702. 163,172. Isso aqui é quando eu tenho o corte, como se fosse esse corte B aqui, tá vendo? Só que no sentido transversal. Ou seja, estou cortando o carrinho. Nas regiões em que eu não estou cortando o carrinho, eu não tenho esses carregamentos P. Eu só tenho carregamento ROW. Tá? Carregamento de multidão. Tá lá, vai. Tá, vai procurar a mamãe. Vai procurar a mamãe, vai lá. Tá, então, ó, nós temos um valor para reação, só que esse valor, ele é uma carga móvel. Tá? Então, a norma diz o seguinte: para transformar isso aqui em carga estática, eu preciso multiplicar isso pelos coeficientes. Tá? A carga P vezes o coeficiente de impacto vertical, vezes o coeficiente do número de faixas, vezes o coeficiente de impacto adicional, que é bem simples. Tá? Então, cada uma dessas cargas, eu posso fazer a aplicação agora, nesse instante da equação, sobre esse valor final, ou eu posso aplicar em cada um deles. Tá? Porque os valores serão os mesmos. Né? Se houvesse alguma forma de variação, eu preciso aplicar antes. Tá? Então, quais são esses valores? Coeficiente de impacto vertical. Ele vai ser 1,35 para estruturas com vão menor do que 10 metros. Não é o nosso caso. Os nossos vãos aqui são 18, 20, tá? Aliás, é a soma, né? Então, nós temos aqui, ó, 1 mais 1,06, que multiplica 20 vezes o vão livre, mais 50. Esse vão, ele é a média aritmética dos vãos, no caso de vãos contínuos, que é o nosso caso, né? Se for maior do que 200 metros, você tem que fazer um outro estudo. Mas pra gente aqui vai ser o quê? A média aritmética dos vãos. Ok? Então, a média dos vãos vai ser igual a 18. Cada figura. Então, 18 mais 20 mais 18. 18 mais 20 mais 18 dividido por 3. 18,67. Então, cadê? Okay. Então, esse aqui é 18,67. Dá certo aqui. Vamos lá. 1 mais 1,6. Vou fazer aqui, tá? 1 mais 1,06 vezes 20
dividido por 18,67 mais 50. Isso aqui vai dar 1,31. Então, coeficiente de impacto vertical 1,31. Só resolver a conta lá, tá? Coeficiente do número de faixas. As cargas móveis, tá? N é o número inteiro de faixas de tráfego rodoviário a serem carregadas sobre o tabuleiro. Tá? Então, nós vamos ter aqui 1 menos 0,05 que multiplica N menos 2. Ou seja, se eu tiver uma faixa aqui, eu vou ter 1 menos 2, vou ter menos 1, 0,05 vezes menos 1. Tá? Para esse nosso caso aqui, nós temos aqui duas faixas, pelo menos, né? 480, tudo isso aqui tem 8 metros, então temos duas faixas. Aí nós teremos aqui duas faixas, eu tenho 2 menos 2 dá 0, então isso aqui dá 0, 1 menos 0, 1. Então, nosso coeficiente do número de faixas é igual a 1. E o coeficiente de impacto adicional para obras em concreto, 1,25. Então, a reação estática, transformando a móvel em estática, será esse 163 vezes 1,31 vezes 1 vezes 1,25. 163,172 vezes 1,31 vezes 1,25. Dá 267,19. Então, esse é o valor de reação que eu vou considerar aqui para calcular a minha longarina. Ok? Então, esse valor aqui é um valor que eu vou poder estar aplicando aqui. Então, aqui temos todas as cargas permanentes. E agora eu tenho uma carga variável, que é em virtude aí do carregamento do tabuleiro. Tá? Só o trem tipo. Não estou colocando aqui ainda a carga horizontal, que é a frenagem e tudo não. Tá? Até para não se alongar, e vocês vão ver isso na cadeira específica para isso. Tá? Mas a norma ela vai dizer aqui, ó, se eu quisesse fazer isso, forças horizontais 0,25 de B vezes L, que é a largura, né, para a faixa que você está utilizando aí a carga de multidão, vezes o L, que é o L da carga distribuída, vezes o coeficiente do número de faixas. Tá, é 0,25 do carregamento. Aí você vai considerar a força centrífuga, que aqui está explicando também. Tá? Isso não é assim, um assunto que eu vou cobrar, mas é importante que vocês conheçam também. Ok? Então, para a pergunta aqui, qual é a reação da longarina?
nós teríamos aí o valor, isso causado, né, pela carga móvel, nós teremos o valor de 267,19 kN. Esse valor seria o valor que eu utilizaria junto aqui para calcular os efeitos sobre a longarina, tá? Aliás, sobre o pilar, no caso, né? Porque ela vai estar descarregando sobre o pilar, né? Dependendo do modelo, né? Nesse caso aqui, para não ficar errado, a longarina ela está acima, apoiada, a transversina está apoiada na longarina. Então, é a reação sobre a longarina. Vai gerar um cortante grande nela e a longarina está apoiada sobre o pilar. Ok? Joia? Até aí? Não largou? Foi. O ônibus está saindo, né? O ônibus está saindo. Pronto. Vejam. O que a gente fez foi a reação para a seção transversal aqui, a partir da linha de influência de reação. Se eu perguntasse para vocês como seria o momento máximo positivo, vocês teriam exatamente o mesmo processo, tá? Só que vocês vão posicionar o carregamento para gerar esse maior momento. Seria, por exemplo, se eu quero um momento positivo... Ou seja, no meio do rombo. Se eu não me engano, esse valor aqui é a metade. Ele não é... Eu não sei se ele é 100%. Vamos botar aqui 1. Tá? Ou seja, quando eu tenho uma carga aqui no apoio, o momento é 0. Concordam? Por isso que a linha aqui fica 0. Tá? Conforme eu vou andando, eu vou tendo um valor de momento. E o valor máximo é isso para uma carga simples, né? E aí, se eu prolongar, eu vou chegar aos valores negativos, tá? Mas, imaginando que eu perguntei para vocês qual é o maior positivo, o que eu ia testar? Eu ia testar, colocar o meu pneu aqui exatamente sobre o máximo. Essa era uma possibilidade. Aí eu vou ter 75 vezes isso aqui, 75 vezes isso aqui, tá? E a outra possibilidade, e aí eu teria o carregamento dentro da área que gera isso aqui positivo. Ou seja, tá aqui, ó. Eu teria esse carregamentozinho aqui e desse lado aqui. E aí eu ia calcular isso aqui para ver qual é o maior momento. Porém, pode ser que o maior momento aconteça quando eu tiver o meu trintipo exatamente no meio. Ou seja, se eu pegar isso aqui e colocar aqui, aí eu tenho essa altura e essa, e os carregamentos de multidão acontecendo até aqui. Ok? Então a esquerda e a direita. Pode ser que esse carregamento aqui seja maior do que esse. Então eu precisaria verificar qual dos dois gera o valor maior. Ok? Professor, o senhor está tossindo demais, viu? Passar o que já é nas mãos.
É porque eu tô com o ventilador aqui perto há muito tempo só falando, sem beber água. Ok? Deu certo aí? Beleza. Então eu vou gerar um trabalho, como se fosse a questão da prova, para que vocês façam os cálculos do momento nisso daí. Isso que eu acabei de explicitar, só que numericamente, né? Aí vocês vão atrás da linha de influência para o momento fletor. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem direta. Esse aqui parece ser um, tá? Vocês procuram bem apoiado em balanço. Aqui. Tá bom? E eu vou mandar os dados direitinho da questão. E aí na prova a gente só faz a de cisma, tá bom? Beleza. Então, se alguém tem alguma dúvida, diga aí, senão a gente encerra aqui. Na prova é o que, professor? Na prova, se a gente fizer um exercício sobre isso aí eu só deixo a questão de ciclo. É como se eu estivesse adiantando a questão de pontos. E é isso. Isso. 6 e 4. Essa questão pode valer 2. E a de cisma na prova mais 2. Eu acho que eu libero ela na hora, no hora normal de prova, e recebo ela no outro dia, alguma coisa assim. Vai ser uma questão só, dá pra fazer rapidinho. Se vocês fizerem um trabalho, é como se eu tivesse mandado a prova hoje. Hoje não, né? Que eu não estou enviando. Mas se eu mandar amanhã. Ok? Beleza, valeu, professor. Boa noite aí. Aí. Tá ok? Então, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Adeus.